Muito bem, estamos conversando aqui com o teólogo e pastor Weber Alves, que é um grande amigão nosso, é pastor ali da Igreja Congregacional na cidade de Esperança. Weber, e em relação ao Novo Testamento, a Trindade está presente, podemos afirmar que no Novo Testamento esse ensino ele é bíblico? Bom, pastor Helder, no Novo Testamento o ensino é profundamente divulgado, né? Nós temos diversas passagens que mostram, que provam a doutrina da Trindade, inclusive pelo próprio cumprimento da profecia que anunciava a vinda do Messias. Então, o Filho de Deus se encarna e, obviamente, o ensino da Trindade se destaca, né? Nós temos, por exemplo, o Senhor Jesus, quando está ensinando seus discípulos a fazer discípulos, ele diz, fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele menciona as três pessoas juntas. Temos uma ocasião, assim, clara no texto bíblico, em que as três pessoas aparecem juntas se manifestando. Nós temos, na ocasião do batismo de Jesus, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba, e ouve-se do céu uma voz que dizia, o Pai falando, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós temos... Jeová explicam isso. Esse é um texto que eles têm profunda dificuldade. Não apenas eles, mas principalmente o movimento unicista, né, da Voz da Verdade, chamados também de modalistas, que dizem que a Trindade seria três manifestações de Deus. Como é que pode explicar isso quando num só texto a gente tem as três pessoas juntas manifestas? Se manifestando, isso mesmo. Atuando. Inclusive, o Filho recebendo o batismo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e o Pai falando. Então, a distinção é clara no texto bíblico, né? A própria bênção apostólica, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. O apóstolo Paulo menciona isso em 2 Coríntios, no finalzinho do texto de 2 Coríntios, capítulo 13. Então, esses textos mencionam as três pessoas juntas. O Novo Testamento é profundamente abrangente no ensino da doutrina da Trindade. Queremos até fazer aqui uma ressalva, não temos nada contra os adeptos desses movimentos, a nossa discordância com as Testemunhas de Jeová, com a igreja local, com o movimento Tabernáculo da Fé, com o movimento Voz da Verdade, é apenas no campo das ideias e mais precisamente no campo da teologia. Weber, e sobre as 4 verdades, né? Que 4 verdades são essas acerca da Trindade? Eu tenho um texto que está publicado no site da Vinac, no qual eu defendo de maneira bem abrangente essas 4 verdades. Os teólogos, de modo geral, percebem que o Novo Testamento e o Antigo Testamento ensinam 4 verdades com relação à doutrina da Trindade. A primeira delas é a divindade das três pessoas. A segunda, a personalidade das três pessoas. A terceira, a distinção que existe entre as três pessoas. E a quarta, a unidade que o texto bíblico estabelece entre estas pessoas. O que se conclui, é claro, que o Deus único, a unidade, subsiste em 3 pessoas distintas que possuem individualmente os atributos divinos. Nós podemos conversar sobre estas 4 verdades, observando cada uma delas individualmente. Muito bem, estamos conversando aqui com o pastor Weber Alves. Pastor Weber, hein? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu queria que o senhor fosse sucinto, mas nos apresentasse essas 4 verdades aí mais precisamente, até para que nossos telespectadores possam se situar e até conhecer melhor. Pronto. Em primeiro lugar, com relação à divindade do Pai, é inquestionável, eu pelo menos não conheço ninguém que negou a divindade do Pai. Então, não carece de explicação. A divindade do Filho é que historicamente tem sido questionada, mas há diversos textos que mostram isso. João capítulo 1, versículo 1, por exemplo, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A menção do verbo ali é uma menção que se refere a Cristo. Cristo era Deus. O próprio contexto sugere isso. E o verbo se encarnou. Então, Cristo era Deus. Outro texto conhecido, podemos dizer também, Hebreus capítulo 1. Isso mesmo. Inclusive diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quem recebe adoração é Deus. Jesus Cristo recebe adoração porque Ele é Deus. Inclusive a escritura das Testemunhas de Jeová, a tradução bíblica deles, dizem que todos os anjos de Deus o prestem, o venerem.
o venéreo, o presta em homenagem. Né? Agora você sabe que essa tradução é uma tradução posterior, né? Porque a tradução antiga, quem tem aquela Bíblia verdinha das Testemunhas de Jeová sabe que a tradução que aparece lá é "e todos os anjos de Deus o adorem". Quando eles perceberam o problema que essa tradução gerou para eles modificaram a tradução. Tiraram do mercado e substituíram por outra tradução. Mas tem mais duas. O Espírito Santo, nós temos um texto em Atos capítulo 5 que mostra que quando Ananias e Safira foram mentir aos apóstolos, o que foi que Pedro disse? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E no contexto de Atos capítulo 5 ali, a mentira, Pedro deixa claro, tinha sido cometida contra o Espírito Santo. E Pedro disse que eles mentiram a Deus. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Quanto à personalidade de cada uma das pessoas, nós vemos claramente o pai sendo tratado como uma pessoa, isso também é inquestionável. O filho sendo tratado como uma pessoa também distinta, inclusive ele se encarnou e esteve aqui entre nós. E o Espírito Santo, que normalmente é dito que é uma força ativa de Deus, ele aparece como uma pessoa que consola. Ora, uma força não consola, que se entristece, uma força não se entristece. Ele, inclusive, é alvo da blasfêmia. Jesus falou que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele é uma pessoa como os outros dois, o Pai e o Filho. E a distinção, uma terceira verdade sobre a Trindade, é clara quando, por exemplo, Jesus diz assim, em João capítulo 14, versículo de número 26. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Veja como seria feita essa oração. Pai, eu te peço que envies a Ele. Seria essa oração que Jesus ia fazer quando disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então é o Filho que pede ao Pai que envie o Espírito. Eles são distintos realmente. Não podem ser identificados como as mesmas pessoas. São pessoas distintas. E por fim, a Bíblia menciona claramente que existe apenas um só Deus. A Bíblia diz: há um só Deus verdadeiro. O texto Shema que a gente já mencionou aqui, tantos outros que mostram que Deus é único. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Convido você daqui a pouco na Rádio Cariri, a partir das 13 horas, com o programa Consciência Cristã em Foco. Se você quer rever esse programa, basta acessar o nosso site, está aí na sua tela, www.conscienciacristã.org.br. É sábado, Deus assim nos permitir, sempre aqui na TV Valmorema, a partir das 8 da manhã.